Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós queremos saudar a todos com a graça de Jesus, que ela seja abundante na sua vida, vocês possam estar bem, sua família possa estar bem, vocês possam estar sendo guardados pelo Senhor, guardado pelo sangue de Jesus nesse momento de muita tribulação, de muita dificuldade, em que nós estamos passando, não só o nosso Brasil, mas o mundo inteiro, com essa pandemia do Covid-19, o coronavírus. Mas a graça do Senhor há de estar com cada um de nós, para nós vencermos essas dificuldades e podermos voltar à nossa vida normal, podemos voltar ao nosso trabalho, podemos voltar à igreja, louvando a Deus no nosso templo, junto com os irmãos. Estamos com saudade dos irmãos, saudade de estarmos ali reunidos, juntos, unidos, todos ali adorando a Deus, estudando a palavra de Deus na escola dominical, no estudo bíblico. Estamos com muita saudade dos amados e queridos irmãos, mas nesse momento precisamos estar nos nossos lares, nos resguardando, para que nós possamos estar assim, livres de pegar o vírus Covid-19, o coronavírus, que tem ceifado muita gente. Portanto, irmãos, apesar da saudade, nós podemos matar essa saudade virtual através das mídias sociais, através da internet. Nós convidamos você, meu irmão, a se juntar conosco nesse momento para nós começarmos a cultuar ao Senhor, como se estivéssemos lá na igreja, como se estivéssemos na casa do Senhor. E eu convido você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 20. Vamos ler a partir do verso 19. João, capítulo 20, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Estou com a minha Bíblia, espero que você esteja com a sua aí, acompanhando a nossa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos entrar mais uma vez através do sangue de Jesus na presença do Senhor.
Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, unidos em um só coração, em um só propósito, em um só pensamento, de louvar e engrandecer o Teu santo nome, de prestar a Ti um culto de louvor e de adoração. Pedimos a Tua graça sobre nós, que o Senhor aceite a nossa adoração, nosso louvor. Abençoa o Teu povo, Senhor, que se reúne neste momento para glorificar o Teu nome. Abençoa cada um, a cada família que está agora, ó Deus, sintonizada, ó Deus, nesta mídia social. Que o Senhor abençoe ricamente, que o Senhor derrame da sua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Estamos só começando o nosso culto de louvor e de adoração ao Senhor. Então vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor. Cantemos ao Senhor hinos de louvores com gratidão e com alegria no coração. Ele está vivo e está vivo para todo sempre. Amém. Imensa perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. E quem transforma o caos em ordem, quem nos adota como seus filhos, o Rei da Glória, majestoso Rei. E quem governa com sua justiça e resplandece sua verdade, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Sua graça imensa perfeita seu amor. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, sua graça imensa perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou.
o que fez por mim. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Bem, irmãos, estamos de volta mais uma vez, depois desses hinos maravilhosos que nós ouvimos, que nós cantamos e que nós adoramos a Deus. Nós retornamos para um momento de contrição e de confissão ao Senhor, um momento
de nós chegarmos na presença do Senhor, confessar que nós precisamos dele, que nós somos falhos, que nós somos fracos, que precisamos da graça de Deus, que precisamos do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Este é o momento de entrarmos na presença de Deus com o coração sincero, quebrantado, na presença do Senhor. Nós convidamos os irmãos a estarem fazendo esse momento do culto conosco, lendo a palavra do Senhor no Salmo 32. Nós vamos ler o Salmo 32, vamos ler do verso 1 até o verso 5, essa leitura que vai nos orientar, que vai nos inspirar nesse momento de contrição e de confissão de pecados ao Senhor nosso Deus. Diz assim o texto do Salmo 32, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja Deus. Nós convidamos você, irmãos, você, meu irmão, você, minha irmã, vocês, meus irmãos, a nesse momento em que nós vamos escutar uma melodia, nós possamos estar confessando ao Senhor nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos delizes, pedindo a Ele que perdoe o nosso pecado, que renove sobre nós o perdão através do sangue de Jesus Cristo, aquele sangue que pode e tem poder para remir e tirar todo tipo de pecado. O sangue de Jesus é o sangue que purifica cada um de nós dos nossos pecados. Então vamos nesse momento, enquanto nós escutamos esta melodia, vamos fazer essa oração silenciosa ao Senhor, colocar diante dele a nossa vida e pedir a Ele que seja gracioso mais uma vez conosco e nos perdoe no nome de Jesus, o seu Filho amado. Curve a sua cabeça, vamos fazer essa oração, vamos nos colocar na presença do Senhor. Vamos, todos nós, convido a você nesta hora para estar junto conosco. O meu pecado
Bem, amados irmãos, estamos de volta depois desse momento de contrição, de confissão, depois desse momento que nós colocamos diante do Senhor nosso pecado, nossas fraquezas, e nós pedimos a Ele que perdoasse nosso pecado. Estamos aptos, então, para abrir a Sua palavra, para ouvir a Sua voz, para que Ele fale profundamente aos nossos corações nesta noite. Nós queremos que o Senhor fale, meu irmão, ao teu coração, ao nosso coração, que possamos ser alcançados pela palavra do Senhor, que ela seja bênção para nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23. Vamos ler do verso 33 até o verso 43. Lucas, capítulo 23, versículos de número 33 a 43. Todos já abriram sua palavra, a Bíblia? Vamos acompanhar a leitura em nome de Jesus. Diz aí a palavra do Senhor. A crucificação. Lucas 23, 33. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como a dois malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, pela Sua graça e misericórdia, venha nos abençoar, Senhor, venha iluminar o nosso coração. Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender as maravilhas da Tua palavra, que ela seja bênção para nós, que o nosso coração agora seja terra fértil, para que a Tua semente possa cair e brotar para a glória do Teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, esse é o texto que fala sobre a crucificação de Jesus. E diz aqui o texto que quando chegaram àquele lugar chamado Calvário, quer dizer, no original, a palavra caveira, ali crucificaram não só Jesus, mas também com ele dois malfeitores, um à esquerda e o outro à direita.
Enquanto Jesus estava na cruz, ele estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E diz aqui que lançaram sorte sobre as suas vestes. O povo começou a zombar, as autoridades começaram a zombar de Jesus, os soldados. Finalmente, aqueles que estavam ali na mesma sorte de Jesus, crucificados com ele, uma à direita, outra à esquerda, e um deles começou então a blasfemar: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Esse texto mostra também que o outro que estava crucificado junto com Jesus repreende aquele seu companheiro e diz: olha, nem mesmo estando nessa mesma situação, você teme a Deus. Nós estamos aqui pagando pelos nossos crimes, nós estamos com justiça pagando pelos nossos atos, mas este nenhum mal ele fez. E diz o texto que este estava crucificado junto de Jesus, olhando para ele, e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. E Jesus, então, olhando para aquele homem, diz: é verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos e amados irmãos, quando nós viajamos, né, irmãos devem fazer de vez em quando as suas viagens. Quando viajamos pelas estradas, né, constantemente nós vemos cruzes fixadas nas beiras das rodovias, várias cruzes. Elas nos alertam e nos falam que alguém morreu naquele local, em algum acidente. Alguém perdeu a sua vida ali. E para lembrar, fixaram ali na beira da estrada aquelas cruzes. Cruz lembra a morte. E hoje nós queremos conversar, meu querido, sobre as 3 cruzes do Calvário. A cena do Calvário, a cena da crucificação, que nós acabamos de ler nessa noite. Do lado direito nós vemos que foi crucificado com Jesus um malfeitor, um ladrão. No meio estava Jesus. E do outro lado, do lado esquerdo, estava outro ladrão. Mas as atenções estavam todos voltados para aquela cruz que estava no meio, a cruz onde Jesus estava, aquela cruz que estava no centro. Todo mundo estava interessado naquela cruz, porque naquela cruz estava o homem chamado Jesus e que era o protagonista daquela cena. Tanto é que ele foi crucificado no centro, como que chamando a atenção para ele. E até mesmo ele havia profetizado, dizendo que quando ele fosse levantado da terra, ele diz aos seus discípulos: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então a cena principal, a cruz que chamava a atenção, era aquela que estava no centro, era a cruz onde estava Jesus. Mas de fato, ali não estava só a cruz de Jesus. Ali haviam 3 cruzes. 3 cruzes. O que essas 3 cruzes podem significar para nós? O que é que elas nos ensinam nesta noite? E é isso que nós queremos falar para você, meus irmãos. O tema da nossa mensagem hoje é as 3 cruzes do Calvário. O que cada cruz falava, o que cada cruz dizia, qual o significado de cada cruz. Em primeiro lugar, nós temos a cruz da direita, está no verso 39, e diz ali: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A cruz da direita é a cruz da rejeição. A cruz da direita é a cruz da zombaria. É só você observar os versículos 35 a 37 e o versículo 39. Diz aí: o povo estava ali, as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados romanos escarneciam e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por fim aquele
aquele que estava sofrendo a mesma sentença de Jesus, que estava naquela cruz da direita, a cruz da incredulidade, a cruz da rejeição, a cruz da zombaria. Ele dizia para Jesus: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. É a cruz daqueles que rejeitam a Jesus, é a cruz daqueles que zombam de Jesus. Ainda hoje nós encontramos muitas pessoas zombando de Jesus. Nós encontramos pessoas que estão aí através de movimentos de minorias, blasfemando contra o nome de Jesus, zombando com o nome de Jesus. Vemos as escolas de samba também trazendo uma certa zombaria ao nome de Jesus, a essa pessoa que estava naquela cruz lá do centro, aquela cruz que aquelas pessoas estavam ali zombando e dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, nós acreditaremos em ti. Aquela cruz da direita, a cruz em que estava aquele ladrão, era a cruz também daqueles que desperdiçam as oportunidades. Aquele homem naquele momento crucial da sua vida, o momento da sua morte, o momento que não havia mais volta para ele, no momento que ele estava numa situação difícil, que ele ia se encontrar com Deus na eternidade, que ele iria morrer, ele ia dar a sua vida ia se esvaindo naquele momento. Aquele homem, em vez de aproveitar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de ser salvo por Jesus, de ser recebido por Jesus, de ser agraciado com a bênção de Jesus, aquele homem perde aquela oportunidade, zombando de Jesus e querendo tirar proveito próprio. Se o Senhor é o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Essa é a cruz da direita, meu querido. É a cruz que muitos hoje estão observando. Essa é a cruz onde muitos estão agrupados perto. É a cruz da zombaria, é a cruz da rejeição, é a cruz daqueles que perdem as oportunidades de se encontrar com Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Aquela foi a última oportunidade que aquele homem teve e ele não aproveitou, porque ele preferiu ficar na incredulidade. Ele preferiu ficar com a zombaria, ele preferiu ficar com a rejeição à pessoa maravilhosa e bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela cruz da direita era a cruz da incredulidade. Mas nós também temos uma outra cruz, a cruz da esquerda. A cruz da esquerda é a cruz da fé. Observamos o versículo 40 até o versículo 42, diferentemente daquele ladrão que estava crucificado na direita, aquele homem que estava crucificado juntamente com Jesus, mas estava à sua esquerda, ele respondendo, porém, o outro, aquele que estava à esquerda, repreendeu aquele que estava na direita, aquele que estava na cruz da incredulidade, e dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nem nesse momento em que você está indo embora, você está morrendo, a sua vida está sendo ceifada, você teme a Deus? Nós, na verdade, diz este homem que está naquela cruz da esquerda, com justiça estamos aqui, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A cruz da esquerda, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é a cruz do arrependimento, é a cruz do quebrantamento, é a cruz da confissão, é a cruz daquele que reconhece os seus pecados, é daquele que vê Jesus como a única solução da sua vida, é a cruz daquele que encontra em Jesus a sua única salvação, é a cruz da esperança. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
É a cruz da esperança de que um dia melhor poderia acontecer na vida daquele homem que desperdiçou a sua vida, quebrando a lei, praticando maldades, roubando, assassinando. Mas naquele momento, aquele homem reconheceu em Jesus o Salvador, aquele que é o Rei da Glória. Por isso que ele diz, quando vieres no teu reino, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que estava até posto sobre a cabeça de Jesus a sentença, este é o Rei dos judeus. Portanto, meu querido, essa cruz da esquerda é a cruz que poucos se achegam, é a cruz daqueles que se arrependem, é a cruz daqueles que confessam. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos recebendo esse castigo porque merecemos, nós estamos aqui pagando pelos nossos atos, mas esse nada fez, ele é inocente, ele nada fez, nenhum mal ele fez. Portanto, essa cruz também é a cruz da esperança. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que maravilha é aquele que se coloca junto à cruz da esquerda, a cruz do arrependimento, a cruz da confissão, a cruz da esperança, a cruz da fé. Mas nós temos ainda uma terceira cruz. Era a cruz que estava no centro, era aquela que chamava a atenção, era a cruz onde os olhos estavam fixos, onde as pessoas estavam observando. Diz o texto que o povo, lá no verso de número 35, o povo estava ali e tudo observava. Aquela cruz chamava a atenção, aquela cruz do meio, aquela cruz do centro, porque aquela cruz chamava a atenção, porque aquela cruz atraía a atenção das pessoas, porque aquela cruz era a cruz da salvação. Ali estava o Cordeiro de Deus, ali era a cruz que estava o Senhor, o Salvador, aquele que era o Rei de Israel, o Rei dos judeus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Salvador. Aquela cruz era a cruz do Cordeiro de Deus, aquela cruz era a cruz do Cordeiro que veio dar a sua vida pelo pecado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É a cruz da substituição, porque aquela cruz não era o lugar de Jesus. Veja que o ladrão da esquerda diz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este nada fez. Aquela cruz daqueles ladrões era um deles, mas aquela cruz do meio não era de Jesus. Jesus estava ali me substituindo, Jesus estava ali lhe substituindo, meu querido. Jesus estava ali sofrendo e morrendo no teu lugar. É por isso que essa cruz é a cruz da substituição. E quando a gente observa isso, a gente lembra daquela passagem onde Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho, Isaque, o seu único filho. E Abraão pega o seu filho e vai até aquele monte, coloca aquele seu filho naquele altar. E quando vai tirar a vida do seu filho, o anjo de Deus brada dos céus, não faça isso, Abraão, porque agora nós sabemos que você teme a Deus. E aí Abraão olha e vê um cordeiro que estava ali preso entre os arbustos. Então ele tira Isaque daquele altar de sacrifício, pega aquele cordeiro e em substituição a Isaque, aquele cordeiro é sacrificado. Aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo, que ia substituir a mim e a você na cruz. A cruz era nossa, a cruz era minha, a cruz era sua, mas Jesus veio me substituir, Jesus veio lhe substituir, meu irmão. Jesus veio nos substituir naquela cruz. Aquela cruz era a cruz também da justificação. Era a cruz em que Jesus, através da sua justiça, através do seu sangue, de uma vida pura, sem pecado, o Cordeiro
puro, que derramou aquele sangue carmesim. Ele nos tornou justos diante de Deus, Ele nos justificou diante do Pai. Você agora é justo, meu irmão, você agora é justo, minha irmã, não pelos seus atos, não porque você é bom, mas porque Jesus estava naquela cruz do centro, na cruz da salvação, na cruz da justificação, na cruz da justificação, justificando as nossas vidas diante de Deus. E diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aquela cruz era a cruz em que Jesus fez as pazes do homem afastado com Deus. É ali naquela cruz que Ele nos ligou novamente até a presença do Pai. No Calvário havia 3 cruzes. Em duas cruzes, em 2 delas, 2 homens lutavam em seu interior. Um recebeu a salvação, entregando a sua vida a Jesus. O outro, por sua vez, rejeitou Jesus e perdeu a salvação que lhe era oferecida. Aquela cruz do meio era a cruz da salvação. Lembra-te, Senhor, de mim quando vieres no teu reino. E o que é que Jesus diz no verso 43? No verso 43, Jesus diz para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Aquela cruz era a cruz da salvação. Naquela cruz as pessoas podiam encontrar a salvação para as suas vidas. E é por isso que Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus possa estar te abençoando, meu irmão. Que Deus possa estar te abençoando, meu querido, minha querida. Porque naquele Calvário haviam 3 cruzes. A cruz da rejeição, a cruz da zombaria, a cruz do escárnio, a cruz das oportunidades perdidas, a cruz daqueles que zombam de Jesus. Na cruz da esquerda estava a cruz da fé, a cruz do arrependimento, a cruz da confissão, a cruz do quebrantamento, a cruz da esperança. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E no centro, chamando toda a atenção, estava a cruz da salvação, a cruz do Cordeiro de Deus, a cruz da substituição, a cruz da justificação, a cruz da salvação. Que Deus possa estar te abençoando ricamente, meu irmão, e que você possa estar olhando para essa cruz do meio, com o mesmo espírito, com o mesmo sentimento daquele que estava na cruz da esquerda, dizendo e clamando para Jesus: eu sou pecador, eu estou aqui por causa dos meus pecados, eu estou aqui porque vivi uma vida inteira distante de Deus. Mas, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E é hoje, diz Jesus, estarás comigo no paraíso. Deus te abençoe. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, Senhor, que nós recebemos nessa noite. Quantos estão, ó Deus, naquela cruz do escárnio, da zombaria? Quantos estão zombando do teu nome? Quantos estão perdendo oportunidades na sua vida? Quantos estão ainda te rejeitando? Mas há a cruz da esquerda, Senhor, onde há arrependimento, onde há confissão, onde há quebrantamento, onde há fé, onde há esperança. E acima de tudo, Senhor, a cruz do meio, a cruz do centro, a cruz da salvação, a cruz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a cruz da justificação, a cruz da salvação, a cruz da substituição, porque tu estiveste ali no nosso lugar, a cruz da eterna salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.
olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, sentia o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus, ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Bem, amados irmãos, estamos de volta para o nosso último momento do nosso culto, momento em que nós estaremos nos despedindo. Mas antes de orarmos e impetrarmos a bênção apostólica, nós queremos trazer algumas considerações para os irmãos. A primeira é que os irmãos estejam acompanhando os nossos cultos, que você esteja se inscrevendo no nosso canal. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para gravar esses cultos, para que você possa ser abençoado. E você precisa aproveitar essa ferramenta, porque você precisa se alimentar espiritualmente de Cristo Jesus. Você precisa se alimentar da palavra, você precisa ouvir a palavra, e por isso nós estamos fazendo os nossos cultos como se estivéssemos na nossa igreja, para que você seja abençoado. Então participe, se inscreva no nosso canal. Nós temos uma base de 150 pessoas no nosso hall de membros, mas temos poucos inscritos no nosso canal. Então nós pedimos, se inscreva para que você possa acompanhar, que você possa ser pastoreado, abençoado, que você possa ser ricamente abençoado pela palavra de Deus nesse momento em que nós não estamos podendo ir à igreja e estamos confinados em quarentena nos nossos lares. É muito importante que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós estaremos colocando. Outra coisa que nós queremos chamar a atenção dos irmãos é com relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas.
precisamos estar trazendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por isso, irmãos, nós conclamamos aos amados irmãos que estejam ofertando em nome de Jesus. A nossa igreja está fechada, nós não estamos tendo nenhum tipo de receita por parte do governo, nenhuma ajuda, nós não recebemos absolutamente nada, nós dependemos somente da fidelidade, da boa vontade dos irmãos. Então, que os irmãos estejam trazendo a sua oferta e o seu dízimo. Nós disponibilizamos 3 casas, 3 residências. A casa da diaconisa Maria José, a casa do presbítero Milton Neto e a casa do presbítero Fábio Francisco, para você trazer o seu dízimo e a sua oferta. Também nós disponibilizamos a conta do tesoureiro da igreja, do presbítero Célio Roberto, que vai aparecer no final do nosso culto, vai aparecer a tela com a conta, com todas as informações, que você anote, faça a sua transferência se você puder. Se não, você vai nessas casas que eu falei, presbítero Fábio, presbítero Milton, diaconisa Maria José, traga a sua oferta, meu irmão, traga o seu dízimo para a casa do Senhor. Recentemente agora, nós conseguimos concluir e cobrir aquele oitão, né, aquele átrio, para quem chega de frente à igreja do lado esquerdo. E esse trabalho só é feito com as ofertas dos irmãos. Está tudo cobertinho, está bem bonito. O presbítero Milton se esforçou muito, mas nosso irmão Gilberto e outros irmãos que estiveram ajudando. E realmente ficou muito bonito. Além de bonito, ficou funcional, né? Protegeu aquele átrio que estava desprotegido ali com as chuvas que caíam ali constantemente. Então, irmãos, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa que os irmãos estejam sendo fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Amém? Que Deus possa lhe abençoar ricamente, que Deus possa derramar sobre você bênçãos sem medidas. É a nossa oração sobre a sua vida, meu irmão. Lembrando que terça-feira estamos de volta com o nosso culto de oração e na quinta-feira com o estudo bíblico da palavra do Senhor. Que Deus possa lhe abençoar ricamente. Tenha uma boa noite. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Até a próxima. Em nome de Jesus. Prazer maior jamais, Senhor.